então, a Erótica do Tempo, Seminário de Miller, Jacques Alain Miller, que vamos lendo passo a passo. Ele começa falando da erótica do espaço, para mostrar, de certa maneira, que nós vivemos numa erótica do espaço, de como a gente faz para viver se deslocando ou imaginando que o deslocamento produz a satisfação, ou que a falta é um afastamento do objeto, ou que a falta é um desaparecimento do objeto. São sempre coisas de estar, não estar, se mover, para depois dizer que ele vai tentar tratar da erótica do tempo. A erótica do tempo é difícil de aprender, e é uma primeira ressalva também, porque ela se faz sempre a partir de uma espacialização do tempo. Então, no final das contas, a gente está de novo numa erótica do espaço. O que é viver eroticamente o tempo, no sentido do desejo ou da satisfação? Difícil. Mas é importante parar nesse momento. Paramos sobre a erótica do espaço, para mostrar também que a espacialização do tempo é quase tudo o que fazemos em termos de tempo. Pensar as areias, os grãos de areia na ampulheta é espacializar o tempo. Pensar que o tempo é uma batida de relógio, uma batida do pêndulo, é espacializar o tempo. Ou que é uma métrica, que é contabilizado, tudo isso é espacialização do tempo. Como na música, por exemplo, quando se inventaram os trastes, traste, que é a definição, por exemplo, de onde está uma nota e onde não está, também era espacialização do tempo de ecoar a nota. Em vez de uma corda vibrar e você variar, procurando no tempo a nota certa, você já sabe, já está. É não à toa que eu uso a metáfora da música, porque, de certa maneira, o espacial é aproximado com Lacan do olhar e o temporal é aproximado da voz. Mas isso a gente vai ter que retomar depois, porque aparentemente parece estranho. Mas voltando, a espacialização do tempo vai ser essa dificuldade primeira da qual a gente tem que se libertar. Para isso ele vai fazer um percurso com vários nomes próprios, mas partindo da ideia do sentimento do tempo. Então, o sentimento do tempo é o sentimento de um fluir, e ele vai chamar esse sentimento, se a gente pensar isso como se estivesse no real, de tempo absoluto. Como se a vida pudesse ser sentida como um fluir, um escoar. Eu estou aqui, daqui a pouco as coisas estão andando. Uma espécie de rio, e isso seria o tempo. Esse tempo que flui, ele pode ser espacializado, então vão ser os tempos, os grãos da ampulheta e os metros, mas também pode ser tomado no seu ponto de real, no sentimento absoluto, como vai fazer, por exemplo, Newton. E esse tempo, no sentido do Miller. Ou mesmo Kant. Se bem que Kant ele vai colocar como alguém que vai tirar o tempo do tempo. Como o tempo é uma condição a priori, então eu não posso ter esse sentimento do tempo absoluto. Mas é nesse sentido que ele vai opor, de todo jeito, Newton e Einstein, como se Newton fosse o nome próprio do tempo absoluto, na física, espacializado, contabilizado ou não, e Einstein de um tempo relativo. A relatividade seria justamente o tempo depende, a experiência do tempo vai depender e o funcionamento do tempo vai depender, dependendo de variadas coordenadas. É o tempo relativo que nos interessa. A seção analítica, segundo Lacan, ela vai fluir, tende a fluir como no tempo absoluto, e o que Lacan quer pensar é que a invenção freudiana ela precisa de uma outra coordenada temporal que não só a do tempo absoluto. A ideia de um tempo que escoa é um tempo válido para o analisante, que chega, e que está no tempo do dia a dia, que é basicamente o tempo absoluto, mas o analista precisa se mover num tempo relativo, e a gente vai tentar entender isso. Porque o inconsciente funciona não no tempo absoluto. Quando Freud diz que o inconsciente não conhece o tempo, ele quer dizer que o inconsciente não conhece o tempo nesse sentido da cronologia, metrificada ou não. Então a gente precisa disso. O primeiro ponto que ele vai trazer não é ainda fazer da contingência, esse tempo relativo do inconsciente. Primeiro, ele tenta nos mostrar o que é esse tempo absoluto.
já olhado como uma aparelhagem, uma montagem, e não como um real. Então ele imagina isso, que por função, traz, né? Por obra da fé, a suposição de saber, Lacan aproxima muitas vezes do tema da fé, o sujeito suposto saber, que é o nome lacaniano para essa ideia de ter em algum lugar, eu acredito que alguma coisa sabe do real, tá bom assim? Sujeito suposto saber é que eu suponho que algum sujeito sabe. Não é necessariamente que eu suponho que o analista sabe. Inclusive, numa análise, o melhor é que eu suponha que o inconsciente sabe. Mas o inconsciente teria um sujeito, no sentido que ele enuncia alguma coisa. E esse material que vem do inconsciente sabe. Então, para que eu aposte, eu tenha certeza, quando eu tiver certeza que alguma coisa no inconsciente sabe, eu espero, eu busco, eu quero alcançar. Então, por obra desse movimento, dessa certeza, dessa fé, eu já estou num tempo de busca, num tempo que flui. Mas, ao mesmo tempo, ele quer mostrar como isso tem uma espécie de montagem. Porque quando uma coisa acontece, em vez de eu pensar que essa coisa que aconteceu agora, ela aconteceu no tempo, ela tinha que acontecer agora e vai mudar o futuro, o que acontece é que essa primeira coisa que me leva a tentar mostrar, que é o condicionador do tempo absoluto, ou a maquinaria do tempo absoluto, a certeza do tempo absoluto, é que quando uma coisa acontece, eu digo que ela estava prevista. Então, impossível, uma coisa podia acontecer ou não, aconteceu. E eu suponho que já estava previsto anteriormente que ela pudesse acontecer. E que por isso ela aconteceu. Então eu passo do possível para o necessário. Nos termos, né, possível, uma coisa é possível, uma coisa necessariamente deveria acontecer hoje. Se eu ando na rua e uma telha, isso é um pouco exagerado, mas se eu ando na rua e uma telha cai na minha cabeça, era possível que a telha caísse. Mas ela necessariamente ia acontecer porque aquele telhado estava velho, porque a telha estava quase caindo. Então eu já digo, já estava previsto pelas leis da gravidade, por exemplo, que essa lei caísse. Isso é que produz o sentimento de um influxo do tempo real. Porque as coisas se inscrevem e necessariamente uma coisa que uma telha que vai se desgastando e a gravidade que vai forçando, necessariamente uma hora ela vai cair. Isso é que dá esse sentimento. Então temos que debater isso que ele chama de futuro contingente, que Lacan chama de futuro anterior, usando o tempo verbal francês, e que nós debatemos justamente com relação a isso. Alguma coisa que é possível acontecer, acontece, e quando ela acontece, ela passa para a necessidade, para o necessário. Aí nós paramos e temos muito debate.